Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Ele é um escritor premiado, traduzido, e só foi alfabetizado aos 15 anos de idade. Isso me lembra a minha querida Marina Silva, que só se alfabetizou aos 17 anos de idade, né? E não é que ela fala como um papagaio, ela tem o vocabulário dela mesmo, não é de frases feitas. Já o Salgado do Maranhão não é de frases feitas, mas é de poesias prontas. Venha para cá, Salgado do Maranhão! Você sabe que o Bira entende tanto de futebol que ele pensou que você era o pai do Neymar. Não, eu também. Eu também pensei que eu fosse pai do Neymar, porque parece, né? Ele agora ficou triste, ela ficou Não, sério. porque o Maranhão é parecido com o pai do Neymar. Bira, sossega. Só que o pai do Neymar é um pouco mais alto. Sossega que eu acho que eu sou o pai do Neymar também. E é meu amigo. Agora fica o pai do Neymar é meu amigo há muitos anos. Por isso que você pensou que era ele, claro. Evidente. Todo mundo gostaria de ser pai do Neymar. E outros também gostariam de ser o Neymar. Realmente. Sobretudo alguns jogadores de futebol. Você está lançando aqui A Cor da Palavra, prêmio da Academia Brasileira de Letras de 2011. Isso. Eu vou tirar aqui essa faixa só para poder... depois eu volto a colocar. Isso. E está aqui. Tem uma poesia que foi marcada, que é exatamente o Amorágio, que deu tanta discussão aqui com o Ivan. Incrível, uma demora para vir aqui, aquele negócio... inclusive, eu quero mandar um abraço para o Ivan, meu querido Ivan, parceiro querido, tão adorável. E para outras pessoas como o Domício Proença Filho, o Carlos Nejar, que estavam na torcida para ele vir aqui. Pois é, o Domício. Inclusive eu falei, eu avisei ao Nejar e também ao Domício que você vinha. E era uma entrevista que você estava devendo desde aquela época. Você foi viajar. Eu fui para os Estados Unidos, meu livro saiu em inglês, a tradução do livro meu em inglês, então fui convidado por 52 universidades americanas. A tradução foi de um grande tradutor de língua portuguesa para o inglês, talvez seja o mais importante tradutor de língua portuguesa para o inglês, de poesia, professor Alex Levitin. Ele traduziu a grande poesia portuguesa do século XX. Eugênio de Andrade, Sofia de Melo Braga, Andrezene, Eugênio Gonçalves. E do Brasil ele traduziu, foi o primeiro que traduziu Clarice Lispector. Traduziu Fernando Pessoa, entra no século XX, o Fernando Pessoa... Entra no século XX. Traduziu Pessoa também? Traduziu muita gente. 26 livros da poesia portuguesa para os Estados Unidos. É um homem extraordinário, um professor da Universidade do Estado de Nova York. E ele traduziu meu livro Blood of the Sun, que saiu pela Milkweed Editions, e ficamos viajando 3 meses por essas universidades. Dando palestra? Dando palestra, Harvard, Yale, Brown... Quer dizer, você está impossível, eu nem sei como é que você veio aqui. Pois é, mas eu vou fazer não podia deixar de vir aqui. Chegava e dizer assim, só faltou chegar e dizer, Salgado, você vai bem? Yes. Como é? Porque eu acho praticamente impossível tradução de poesia. Às vezes até de prosa, às vezes já é difícil. E da sua poesia, o cara tem que ser um gênio realmente, né? O Levitin veio ao Brasil para fazermos a tradução palavra a palavra, sentado. Ele veio 2 vezes ao Brasil, ficou 1 mês, cada vez que ele veio, para traduzir o livro que você vai mostrar aí. Porque a minha poesia é muito idiosincrática, cheia de neologismos, como Amorágio é um neologismo, que é ágil do amor, ágil do amor,
Até lixo tem valor, tem preço, quanto mais o amor. Portanto, você, para amar, tem um custo que às vezes que não significa de coisas materiais, às vezes até mais de experiência, de vida. entrega, de doação. Mas ficou... E, bom, os títulos, ele traduziu também, Amorágio? Não, ele não traduziu porque este poema não está... não, eu sei, mas vocês chegaram a conversar sobre isso? Como é que seria Amorágio? Não, mas conversamos sobre outros neologismos que tem no livro Sol Sanguíneo. O outro livro está aqui também? Tá. Onde é que está, Alex? Está aí o livro? O Alex já começou o ano bem atrasando. E foi isso que o atraiu para a minha poesia. Que, na verdade, tudo começou com o professor Luiz Fernando Valente, da Brown University, que começou a estudar minha poesia nos Estados Unidos e me apresentou o Alex Levitin em 2007. E daí para cá, desencadeou um interesse pela minha poesia surpreendente, que até por hebraico estão traduzidos. Até para o hebraico? Até para o hebraico. Essa não vai dar para você acompanhar. Essa é complicada. Quantas línguas já? O italiano tá para sair, o italiano traduzido pela poeta Prisca Agustoni, que ela é da Suíça italiana, de Lugano. Esse já está saindo em inglês, vai sair outro que eu fiz de poemas epifrásticos sobre pinturas. Eu sou louco por pinturas, então, de um pintor americano chamado Will Barnett, que morreu com 101 anos no ano passado. E eu fiz poemas sobre a pintura dele. Isso já está traduzido, vai sair também lá nos Estados Unidos. E alemão já traduziram poemas espaços. Esperanto. Até Esperanto. Traduziram para o francês. João Claude Elias está traduzindo para o francês. Então tem muita coisa em andamento aí. O francês é uma língua que se adapta bem a uma tradução do português, do brasileiro. Ou do português. É verdade, nós temos uma relação muito... Tem um som poético. Tem um som poético e também de lá para cá. Nós temos uma relação muito forte com a poesia francesa. Exatamente. A poesia francesa do século, do final do século XIX, do começo do século XX, influenciou muito a poesia brasileira de vanguarda. E Baudelaire, Valéry. E tem vários intelectuais franceses que passaram temporadas no Brasil. David Millot, também, Blaise Cendrars. Exatamente. Blood of the Sun. Isso. Está aqui, ó. To return to the desolate shelter of the flatlands, to return to the borders of the world, lava ravenous, a repressed roar that witnesses from the pantry the violation of existence. Olha, e está muito bem feito. Um trabalho... Que não é fácil, não é? Isso que você leu, voltar ao desolado abrigo da terra chã, voltar aos limítrofes da palavra. Lava, fulminante e alarde que assiste da dispensa ao rapto da existência. Para botar é fácil, não é brincadeira. Não é fácil, né? E o que ele gostou da minha poesia foi justamente essa coisa de trabalhar a palavra dessa maneira. Uma certa língua que ele disse, uma música de uma certa língua portuguesa. Você tem outro, não é só o Ivan Lins, né, que musicou poesia sua, tem também Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Zé Cabaleiro, José Américo Bastos. Aliás, nesse CD aí, Amorágio, tem uma interpretação linda de uma música minha, pela Anegona Alcione, a Marrom, cantando uma música minha do José Américo Bastos, do maestro José Américo Bastos, que fez os arranjos desse CD que saiu pelo Sesc. Está aqui, Amorágio. Amorágio, e uma produção do Sesc, coordenada por Sérgio Natureza, pelo poeta Sérgio Natureza. Vamos mostrar aqui a primeira vez que foi citada a palavra Amorágio aqui no programa, por favor. Amorágio. Amorágio acho que é um neologismo. Eu pensei que fosse uma palavra italiana, mas aí eu perguntei aos italianos, chequei, eles não sabem o que quer dizer isso, mas todo mundo pensa que é alguma coisa relativa ao amor. Esse é o título de um poema de um grande poeta brasileiro do Maranhão, chamado Salgado Maranhão, que é da nova geração de poetas brasileiros, um poeta extraordinário, chequem na internet, que esse cara é uma fera. E eu peguei um poemeto dele. Repete o nome. Salgado Maranhão. Não é?
O Salgado Maranhão já esteve no programa há mais de 10 anos. Isso. Foi em 98. Foi em 98. Poxa, você é bom de memória, hein? E está escrito aqui também. Realmente. Está aqui o E CD você me deu também. sorte. Daquela vez que eu estive no seu programa, em seguida eu ganhei o Prêmio Jabuti. Com aquele livro que era Mural de Ventos. Que bom, que bom. Então, quem sabe esteja dando sorte também para Claro futuros que prêmios. sim, espero que se repita. Vamos falar um pouquinho da sua história de vida. Como é que você chegou ao Rio de Janeiro? Qual foi o primeiro trabalho? Em que lugar você trabalhou? Como foi isso? Eu sei que você já teve uma arenga com a empregadora, não teve uma... Olha, é que foi? eu nasci, por exemplo, num lugarejo no estado do Maranhão, chamado Canabrava das Moças. Nome bom para nascer, hein? Muito Mas bom. só que as moças já eram velhas. Alguns já tinham até morrido. Canabrava das Velhas. Das velhas, já era Canabrava das Velhas. Então, eu saí de lá, do Maranhão, do interior do Maranhão, com 15 anos, tá? Eu trabalhava na agricultura, eu sou filho da Casa Grande com a senzala, meu pai, quando eu nasci, minha tia era a primeira dama do estado, minha mãe era uma camponesa do Eito. Mas minha mãe não me deixou ser criado com a família do meu pai. Então eu fui trabalhar e isso foi excelente para mim, porque me deu força de propulsão, aquela força que empurra você para se superar. Então foi extraordinariamente bom. Saí de lá em final de 68 para Teresina. Idade? Você sabe com que Com idade? 15 anos, para Teresina. E lá foi que eu comecei uma outra vida de estudar e tal. Mas essa história que você falou, de ser alfabetizado na adolescência, no final da adolescência, também Florestan Fernandes e Paulo Freire também completaram sua alfabetização no final da adolescência. Olha Eu só. estou em boa companhia. Ótimo. E aí, bom, veio para o Rio. Aí vim para o Rio de Janeiro, 4 anos eu morei em Teresina, onde tudo começou no que toca à literatura, porque eu descobri uma biblioteca pública em Teresina. Como é importante a biblioteca? Isso eu vi nos Estados Unidos. As bibliotecas não fecham. No Brasil, as bibliotecas funcionam no horário comercial. Tem horário. Nos Estados Unidos, nas universidades, as bibliotecas não fecham. Você fica... E eu descobri essa em Teresina que tinha livros ótimos. E tem, também, sem querer te interromper, já te interrompendo, Isso. tem estudantes que só podem ir para a biblioteca exatamente à noite, ou de madrugada. Isso, né? porque não tem tempo. Eu também trabalhava de dia e estudava à noite. E nos finais de semana. Nos Estados Unidos é direto assim. E essa de Teresina tinha livros ótimos que ninguém queria ler. As pessoas da minha geração de Teresina queriam dançar forró, queriam tudo. E eu não podia dançar forró, eu era tão pobre, vivia tudo. Fui empurrado para a literatura. Minha diversão era ler literatura. Era ler Goethe, era ler Kafka, era ler... Comecei por Camões, depois Fernando Pessoa. Um dia descobri um livro de capa vermelha e verde de Fernando Pessoa que dizia assim, abri um livro que eu não sabia nem quem era, mas abri um livro que dizia assim, que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou, ser o que penso, mas há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Aí eu digo, meu Deus, o que é isso? Onde é que eu vou achar outro Fernando Pessoa? Quem é esse Quem é homem? esse tal de Fernando Pessoa? Ninguém sabe quem é. Quem são esses homens? Quem são esses homens? São vários. Mas então isso foi extraordinariamente fantástico para a minha vida. Porque... Agora que eu acho... Você sabe que eu sou um fã incondicional do Fernando Pessoa. Não, já fiz espetáculo com poesias do Pessoa. E você vê como ele é não só um iluminado, como um iluminador, que de repente entra um garoto numa biblioteca no interior, abre, quem é que ele abre? Fernando Pessoa. Com essa poesia. Com essa poesia, isso foi impactante demais para mim. Aí eu não queria ser outra coisa, eu queria ser poeta. Mas ser poeta, de quem é que precisa de poesia? Quem é que precisa de poeta? Porque não se sobrevive de poesia. E isso era um conflito incrível, porque eu saía para vender quadros na rua, eu batia de porta em porta. Teresina é uma cidade, nessa época, década de 70, super inóspita, quentíssima. Eu saía para vender quadros e tudo e tirava um tempo. Lógico, não podia avisar isso para o patrão, senão eu era demitido. E meu irmão mais velho, Domingos Fernandes, que era mais velho que eu não ia gostar dessa brincadeira. Como é que alguém pode deixar de trabalhar para ir ler poesia? Tá? E eu saía para fazer isso. Mas se eu não tivesse feito isso, eu não estaria hoje aqui. Então, eu completamente encantado por isso. Você vê como é o poder da poesia. A poesia, eu acho que é
uma obsessão. É uma obsessão. Se você não, se não for uma obsessão, não dá para você ser poeta. Não dá. Porque não dá dinheiro, não dá para sobreviver, não dá para nada. Eu estou procurando há 30 anos nos jornais, tudo, eu não vejo ninguém pedir um poeta para algum emprego. Há 30 e poucos anos eu estou pedindo, se vocês souberem amanhã, me avisem. Procura-se um poeta. Tá? Não tem. Já teve. Já teve? No começo dos anúncios de propaganda, Bastos Tigre, por exemplo, escrevia anúncio para bonde, veja ilustre passageiro, belo tipo, faceiro. Então ele trabalhava em agência de propaganda porque era poeta. Veja. Amicíssimo de Lima Barreto. Amicíssimo. Outro gênio. Outro gênio, maravilhoso, Lima Barreto. E depois dessa descoberta, como é que foi acontecendo essa transição de assumir, não, mas eu vou ser mesmo poeta e pronto? Eu nunca quis ser outra coisa. Eu assumi isso, lógico, enfrentando todo tipo de percalço. Mas com 3 anos que eu estava em Teresina, eu já escrevia para o principal jornal da cidade. Não por causa dos estudos regulares da escola, que eu estudava à noite, mas por causa da leitura. Então, a leitura transformou a minha linguagem. Eu comecei a ter domínio do discurso. Claro. Então, é a leitura que muda. Eu já escrevia. Numa dessas matérias que eu fui fazer com um poeta amigo, que escrevia também para esse jornal, Menezes e Moraes, nós fomos entrevistar o Torquato Neto, que era de Teresina, em 72. Ele ia muito lá e tal, interagia com o pessoal da minha geração. Então, ele ficou espantado comigo, né? Quer dizer, um garoto. E depois disse, me incentivou muito disso. Lugar de pessoas como você é no Rio de Janeiro. Tá? E quando ele morreu, em 73, eu fui para o Rio de Janeiro. Mas eu tinha tanto entusiasmo e tanta bravura assim, por aquilo que eu acreditava. Eu cheguei no Rio de Janeiro, já fui entrevistar Milton Nascimento, já fui entrevistar Gilberto Gil, na mesma semana. Eu fui entrevistar o Grande Otelo, que fazia a peça O Homem de La Mancha, com a Bibi Ferreira e o Paulo Autran. Quando ele me viu, ele disse, mas meu filho é você? Então, quando você for da minha idade, você será o Assis Chateaubriand. Claro, ele se enganou. Maravilha. Incrível, porque era um pivete. Era assim como o Neymar. Eu tinha 20 anos quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Mas eu queria ser levado a sério. Quem é que podia levar a sério uma figura daquela? Não dava. Não dava. Mas você encontrou gente que te levou a sério. Sim. Né? Encontrei Claro. muita gente. Porque eu empurrava as portas, eu tinha fé, eu tinha bravura. E você está se referindo, claro, a entrevistas, né? E eu acho que na segunda pergunta a pessoa já começava a te levar a sério. Aí levava a sério. É porque eu de cara de menino. Quer dizer, é como se filosofia em boca de mendigo, né? Você escuta assim, caramba, esse cara está falando isso. Quer dizer, um garoto falando certos discursos, porque eu tinha lido a literatura clássica, e o Torquato Neto me apresentou a poesia de vanguarda, os concretos, João Cabral de Melo Neto. Então eu tinha já um currículo bom. Você tinha um poeta preferido na época? Na época, depois de Fernando Pessoa, aí veio Manuel Bandeira, o Drummond, o João Cabral de Melo Neto. Esses poetas, eles fazem parte da nossa... Manuel Bandeira, sempre Mário Quintana, são sempre poetas da nossa vida. E poetas que eu conheci pessoalmente, que era uma figura engraçadíssima, aliás, neurastênico, o Ascenso Ferreira. Ascenso Ferreira era incrível, né? Modernista de primeira hora, tudo mais um modernismo de muito humor. Eu acho que ele dialogava com Oswald de Andrade, naquele humor, muito, muito, muito interessante. Tem um poema dele que fala que hora de trabalhar para quê? Hora de trabalhar, hora de comer, hora de descansar, hora de trabalhar, pernas pro ar, que ninguém é de ferro, uma coisa assim. Uma coisa assim. Ele era muito engraçado. O Ascenso, o grande Ascenso Ferreira. Eu vi uma vez na casa da Tônia Carreiro, o Paulo Autran dizendo poesias dele para ele. E ele sentado ouvindo só fazia assim, muito bom, muito bom. E outro poeta nordestino, que aliás eu tenho o privilégio de ter um tio-avô que fez o prefácio do seu livro, que é o Augusto dos Anjos. Sim. E o Henri Soares, que é meu tio-avô, fez o prefácio, que é um livro pouco... Aliás, o próprio Ferreira Goulart diz isso, que é um poeta
pouco valorizado, sempre é falado pelo lado mais extravagante que ele tem. Mas foi o primeiro poeta moderno do É um Brasil. dos grandes poetas desse país. A raridade da sua sintaxe é uma das coisas mais impressionantes. E ele nunca fica velho. É um poeta verdade. sempre solicitado, todas as gerações. Sempre tem uma ideia. O livro dele, o único que ele o único publicou, livro, o único livro dele, tem mais de 40 edições. É impressionante. Quase todo mundo sabe algum poema de Augusto dos Anjos. É um poeta extraordinário, está sempre na moda. Isso é uma maravilha. Você tem a exposição Um Rio Salgado, a trajetória poética de Salgado Maranhão. Essa começa em abril, essa exposição, na Galeria do Sesc de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e o curador é o Carlos de Muro. Olha ele ali. Ele Cadê é que é o o culpado disso tudo. Porque é o responsável por essa história toda. Ele está com uma cara de cansado. Não, Sem voz praticamente hoje. Choque térmico. Do Rio, 40 graus. Isso o aeroporto Santos Dumont sem refrigeração. Aquilo está uma beleza. Vamos Uma aproveitar beleza. para falar Exatamente. do sistema de refrigeração do aeroporto Santos Dumont, que é de uma criatividade, uma invenção, que é o seguinte: é um puta de um ventilador desse tamanho. Exatamente. E tem um instrumento que salpica água e vai borrifando água. E aí, poxa, é uma maravilha, porque a temperatura vai de 40 para 39,5, mais ou menos. Não, ali é bom para quem queira fazer sauna, né? Aquilo é impressionante. E aí, o comentário que se faz sempre é: imagina durante a Copa. Exatamente. Como é que vai ser aquilo? Sim, aí o Carlos de Muro, eu tinha essas fotos, que eram fotos da minha história lá do interior do Maranhão, de tudo, que eu não queria, achei que não tinha nenhum valor. E ele disse que aquilo valia muito. E foi uma luta para me convencer que eu tinha que mostrar aquilo. Porque eu achava que eu não queria ficar montado na minha biografia, eu queria apresentar meu trabalho de poesia. Ele disse: mas você não precisa mais de ficar preocupado com isso, seu livro, sua poesia já ganhou prêmios, está estudada já em outros países e tudo, por que você fica preocupado com isso? Aí terminou me convencendo, e nos Estados Unidos as pessoas gostaram muito disso, porque lá eles querem relacionar o que você faz, o seu trabalho, com a sua história de vida. Eles gostam muito dessa história. Você acabou não contando qual foi a arenga que você teve com um patrão ou uma patroa que queria que você lavasse um muro. Como é que foi isso? Isso era a Livraria Ateneu, na Senador Dantas, no Rio de Janeiro. Imagina que o cara que chega... duro, quer dizer, o emprego que eu consegui, o dinheiro que eu ganhava, eu mandei algumas matérias de jornal para o Nordeste, mas não dá para me sustentar aqui. Aí eu tive que arrumar um emprego. Aí a senhora, no sábado, foi me mandar lavar o letreiro. Aí eu tinha o letreiro da livraria. Imagina, eu tinha entrevistado Milton Nascimento, o grande hotel de tudo. Aí me mandou, e eu era um garoto folgado, tinha um pouco de... achava que eu ia... Era muito importante. Aí eu disse: não, eu não vim para o Rio de Janeiro. Eu não vim para o Rio de Janeiro para lavar letreiro. Eu vim para o Rio de Janeiro para brilhar, para vencer na vida. Eu sou um escritor. Aí ela falou: você é muito audacioso. Eu digo: então me dá minhas contas. E pedi as contas e fui embora. Quer dizer, foi um sufoco danado que eu passei depois. Mas teve essa... Maravilha, maravilha. Quer dizer... Olha, poeta, tu tens a rosa, realmente. Eu conversei aqui com Salgado Maranhão, que, além de tudo, essa simpatia. Diga. Eu quero mandar um abraço, um beijo para Elza de Muro, que foi uma das grandes incentivadoras dessa exposição. Ela instigou muito de Muro para fazer esse trabalho. Mandar um abraço também para uma pessoa que ele admira muito, que ele assiste, e eu sugiro até como pauta aqui, a missionária Elizabeth. É uma mulher que tem um dom maravilhoso, iluminada. Essa mulher faz operações espirituais. Eu vi ela tirar o fígado de uma pessoa e no dia seguinte o cara está jogando futebol. É uma coisa mais impactante. E está saindo um livro sobre ela, uma biografia dela, escrito por uma jornalista, Cíntia Braga, com casos inacreditáveis. Inacreditáveis. Eu até sugeri para a tua produção: entrevista essa mulher, uma mulher linda, bonita, simples, do interior do Goiás. Ninguém sabe, porque ela não vai muito na mídia, mas é um negócio... No dia que você entrevista essa mulher, que vai estourar a sua audiência. Que é impressionante, é impactante o que ela tem para mostrar. Maravilha, obrigado pela Ela é sua fã. Obrigado, a produção já anotou. Isso. E muito obrigado, espero que a gente não fique tanto tempo sem se ver. Mas o seguinte, quero falar também dessa exposição sobre... Nós estamos precisando de patrocínio. Porque essa exposição vai itinerar pelo Brasil. Alô, alô, Maranhão, alô, Rosiana, nós precisamos levar isso para o Maranhão.
É uma exposição que tem agora mais de 40 painéis, porque eu trouxe muito material de imprensa dos Estados Unidos. Quem queira patrocinar, nós estamos precisando disso. Ela só se manteve porque teve patrocínio de amigos como Marcelo Sá Correia e muitos outros, mas nós estamos precisando de apoio. Olha, você falou, Rosiana, tem um senhor que O parece Sesc, que tem uma certa influência com ela, eu acho que se chama José Ribamar. Sarney. Eu acho que sim. Eu acho que eu já ouvi falar dele. Acho que eu já ouvi falar dele. Sarney, acho que vale a pena. Isso aí. Tá certo? Tá certo. Muito Então, obrigado. E, Sarney, por favor, não se candidate a Papa. Só isso que eu peço. Obrigado, daqui a pouco a gente volta.